Oi, pessoal, tudo bem? Eu fiquei pensando se eu devia vir aqui ou não, continuar falando sobre o caso da menina, se valia a pena e tal. E como vocês estão vendo, eu cheguei à conclusão de que sim, de que vale a pena. De que a gente tem que conversar sobre isso, de que a gente tem que tirar desse lugar de tabu, de acreditar que é um vespeiro polêmico, que a gente não deve colocar a mão. Esse assunto é tão sério, ele é tão grave, que a gente precisa sim discutir. E encontrar um meio de evitar que outras meninas passem pelas mesmas coisas que essa, que não é a única, passou, né? E a primeira coisa que me fez decidir vir aqui foi que ela já foi tão destruída, tão dilacerada, tão exposta, inclusive por uma irresponsável que gravou um vídeo no YouTube, que eu não assisti, é claro, divulgando os dados dessa menina, mas ela já teve a sua vida tão exposta, ela já foi tão abusada de diversas formas, que eu espero que tenha pelo menos servido para que a gente fizesse isso. Para que a gente converse, para que a gente debata, para que a gente se indigne e encontre um caminho. Eu fiquei também, todas as vezes que eu vi alguém falando ou que eu li alguma manchete, todas as vezes eu pensava na minha filha, que daqui a 15 dias vai fazer 8 anos. E é como se minha magrinha, minha miudinha, é como se há 2 anos alguém estivesse abusando do corpo dela. É como se há 2 anos alguém estivesse destruindo a infância e a vida da minha filha. E é como se daqui a 2 anos, esse corpinho todo frágil, todo delicado, essa inocência, essa falta de maturidade, fosse obrigada a gerar uma outra criança. Por um homem adulto, nojento, pedófilo, que estivesse destruindo a minha menina. Eu não consigo nem imaginar. Nem imaginar. E são muitas as meninas que passam por isso. São muitas. 56% dos casos de estupro no Brasil são de meninas até 13 anos. São meninas que têm suas vidas completamente destruídas, sua inocência roubada. Tô falando da crença no ser humano, da crença no futuro, da fé na vida. Tiram delas o direito de sonhar, de imaginar, de desenhar o seu futuro. Quanto essa família vai ter que rebolar agora para que ela consiga ter uma vida minimamente digna e recuperada. E a gente, enquanto sociedade, em vez de acolher, a gente junta uma meia dúzia e vai para a porta do hospital gritar assassina. Por uma menina que disseram as reportagens que todas as vezes que foi confrontada, que foi questionada sobre isso, ela gritava em desespero, dizendo que ela não queria ser mãe, que ela não queria gestar. E a gente, em vez de acolher, em vez de estender a mão, em vez de mostrar indignação com um homem adulto que fez todo esse mal, e em vez de termos buscado e incentivado a justiça, a gente vai lá no hospital e grita assassina. E debate se essa criança de 10 anos a 4 anos violentada deveria seguir adiante com uma gestação, com mais 4 meses pela frente, fazendo pré-natal e sendo submetida a um parto. Vêm os defensores da vida defender o indefensável. Claro que em sã consciência ninguém quer que um feto de 5 meses seja abortado. Óbvio que não. Ninguém é a favor da morte
Claro que não. Mas é a favor da reestruturação dessa menina. E mais do que qualquer coisa, é a favor do direito dela de decidir. Eu até tenho minhas dúvidas se ela de fato decide, porque ela nem conhece isso, ela nem sabe o tamanho disso. Mas ela tem o direito de não conviver com esse trauma. E ela está devidamente respaldada e resguardada pela lei, quando diz que qualquer mulher pode interromper a gestação em caso de risco à sua própria vida. E tem ninguém pensando nisso, né? Quer dizer, ninguém. Graças a Deus tem muita gente, muita gente. Eu sou muito feliz pela minha bolha, porque eu vi poucos, mas infelizmente ainda vi, poucos que se colocaram contra isso. A medicina diz, para vocês terem uma ideia, que o corpinho dela não tem condição de parir naturalmente. O assoalho pélvico dela não está formado, não tem passagem. Ah, mas tem cesárea, né? É mesmo. Uma mulher pode perder até 1,5 litro de sangue durante uma cesárea. Isso pode ser fatal para ela, se ela conseguir chegar até o final da gestação. Porque o útero dela não tem força o suficiente, não tem estrutura o suficiente para desempenhar o papel dele. Então, se ela não tiver um problema antes, ela corre um seríssimo risco de perder o útero. E lá na frente, caso ela queira, que ela pode também não querer, mas caso ela queira, ela também não vai poder mais gestar nenhum bebê. E sempre com risco iminente de morte, sempre podendo morrer. E aí eu prefiro que ela lide com a gestação, que ela lide com os riscos da vida dela. Eu imponho que ela lide com os traumas dela para sustentar um argumento religioso. Não é um argumento científico, não é um argumento racional, é um argumento religioso, puramente religioso. É justo. Eu sou religiosa, desde que eu me entendo por gente. É um dos pilares da minha vida, mas eu tenho a plena consciência de que eu posso vir aqui conversar com vocês sobre as coisas nas quais eu acredito, mas eu não posso jamais impor a quem quer que seja, nem mesmo a minha filha, as coisas nas quais eu acredito. Religião é intimidade. Religião é um dos caminhos de transformação do indivíduo, de melhoramento. Não transforma ninguém em juiz, inquisidor. Religião é um dos caminhos para a gente ser melhor e, consequentemente, para melhorar a sociedade. Não existe um caminho. E não é só o caminho religioso que faz isso. Então eu não posso. Dentro do que eu acredito, dentro da minha religiosidade, eu encontro nela respaldo para me posicionar exatamente da maneira que eu estou me posicionando. Kardec diz que todas as vezes